Alô, alô, já não vinha cá há muito tempo ao YouTube. Venho aqui só para fazer um pequeno update de como está tudo a correr. Então, basicamente, não falo há cerca de 5, 6 meses e o motivo é simples, não há muito mais a dizer. Penso que já a maior parte dos temas foram tratados aqui no podcast e o que estou a fazer é aquilo que basicamente fui dizendo. Nada como uma pessoa fazer aquilo que diz ser o melhor para si e para os outros. E portanto, olhem, tem sido mais desligado da internet, não no sentido, obviamente, de não ter internet, porque trabalho com ela todos os dias, mas mais tempo afastado das redes sociais à noite do tipo de conteúdo que está a ser lançado atualmente. Não acompanho notícias e basicamente as coisas foram se tornando cada vez mais irrelevantes. Claro que continuo a ver as notícias, até porque tenho grupos de amigos onde as notícias vão chegando e vão sendo partilhadas, mas o desinteresse é gigante. Aliás, a sensação que tenho quando vejo notícias é quase raiva, porque aquilo que acontece é que vivemos num mundo de loucos, estamos numa sociedade completamente com os valores invertidos e, portanto, a nossa política, a democracia e o panorama geopolítico mundial é uma comédia. Para não dizer que. Para não entrar em detalhes mais específicos, porque aí já seria mais macabro, e de comédia passaríamos a algo bem mais macabro que é o que ao fim e ao cabo acontece com estas guerras, com estes sistemas políticos que não querem nada mais do que a condenação da alma das pessoas, a sua subjugação ao sistema financeiro, etc, etc. Coisas que já aqui foram faladas e não vou repetir. E então, qual é o tema que me traz aqui hoje? O tema é simples. Crianças. Isso. As crianças são o futuro, toda a gente sabe, e isto é um adágio que é dito por muita gente. As crianças são uma alegria, as crianças são a beleza da sociedade. Mas isto é dito e até é visto em alguns filmes, mas já não é vivido. Hoje não há crianças. Como vocês sabem, estamos num momento de natalidade negativa, os portugueses não têm crianças e, como qualquer outro povo do passado, vão desaparecer. Não digo os portugueses, porque há sempre portugueses como eu e outros que vão manter a sua etnia e vão manter a sua religião, mas os portugueses liberais, aquilo que são as pessoas que ocupam o espaço territorial de Portugal hoje em dia, estão condenados a desaparecer, simplesmente porque não se reproduzem. E não é por motivos biológicos, é por escolha. É um povo que escolheu desaparecer e vai desaparecer. E portanto, eu venho falar de crianças porque nos últimos anos aconteceu uma coisa curiosa. Com esta história da pandemia e com tudo mais, muitas pessoas, tal como eu, resolveram mudar de casa, mudar de estilo de vida e acabaram por, não sei porquê, talvez seja Deus a trabalhar, talvez seja as pessoas que simplesmente se seguem umas às outras, mas há uma comunidade muito grande de pessoas a formar-se aqui ao redor de Fátima. Não especificando exatamente onde cada um mora, mas em redor de Fátima, em torno da missa tradicional, muitas famílias estão a começar a fazer a sua vida. E quando eu digo muitas famílias, não estamos a falar de 200 famílias, nem de 100, nem de 150, muito menos. Mas cá estamos a falar de 10, 15, 20, 30 famílias. Estas famílias, uns são pessoas que não têm filhos, porque não conseguem ter filhos, ou porque não casaram em altura de ter filhos. Outros, a grande maioria, têm muitos filhos porque Deus lhes deu essa graça. E, estando abertos à vida, temos essa cruz e essa graça, que é simultaneamente uma graça e uma cruz, como qualquer pai sabe. E tem sido uma alegria enorme ver este crescimento, não só da tradição católica, que está cheia de crianças, e aqui muito obrigado a todos aqueles que não têm filhos, porque as missas estão completamente impossíveis de rezar. Quem conhece as missas agora, seja da tradição da Fraternidade de São Pio X ou outras, sabe perfeitamente que estão cheias de crianças e as crianças trazem barulho. E os pais não rezam, os pais têm que andar para fora e para dentro. Mas posso-vos dizer que me tem dado um gosto imenso, depois da missa, ver a vida paroquial da tradição a crescer. Há dias que temos 30, 40 crianças a correr nos pátios, a brincar, a cair para o chão, a chorar, a fazer barulho, a gritar. Bom, é fantástico. E há poucos dias estava a olhar para isto, porque efetivamente nós vamos continuar. Nós católicos, daqui a 50 anos, vamos estar cá.
porque simplesmente estamos a fazer uma coisa que mais ninguém parece querer fazer, que é respeitar o ciclo natural do homem e da mulher, nomeadamente. Não estamos a infertilizar as nossas mulheres com medicamentos, nem estamos a terminar as relações de forma não natural. E então isto faz com que aconteça uma coisa muito surpreendente para todos hoje, que é, temos filhos. E as pessoas ficam escandalizadas. 5, 6, 7, 8, 9 filhos. Como assim? Mas vocês são loucos. Mas como é que os loucos são aqueles que fazem aquilo que a natureza nos dá e nos deixa fazer? Não é? É impressionante. Como é que os loucos são aqueles que produzem para a sociedade e para o mundo e para a sua igreja pessoas? Aqueles que se abrem à vida e, consequentemente, cada vida é um manancial, uma potência gigante de possibilidades. Assim que nasce uma criança, estamos perante uma infinitude de possibilidades que pode vir daquela pessoa. Pode ser um papa, um presidente, um rei. E hoje, nós somos os loucos porque temos filhos. Mas não deixamos de ser os loucos mais felizes do mundo porque efetivamente custa muito. Há muitas lágrimas, muito suor. Quem tem filhos sabe tudo o que fazemos em prol dessas famílias, todos nós. Mas há alegria no final do dia de ter estes pequenitos, estes pequenos indivíduos em nossa casa, a correr de um lado para o outro, onde lhes podemos mostrar a cultura portuguesa, a nossa religião, e preservando-os do mundo que nos rodeia, não no sentido de não os podemos fechar em redomas, quem tem filhos também sabe disso, mas podemos dar-lhes uma vida o mais natural possível. E eu acho que é por isso que muitas famílias saíram da cidade. Alguns não podem sair da cidade pela sua questão profissional e financeira, e eu julgo que também há um papel a desempenhar nas cidades, porque as cidades são efetivamente o antro da loucura e do todo este mundo liberal e racional é mais perceptível e está, como é que eu poderia dizer? Parece que está mais bem implantado nas cidades e, portanto, é nas cidades que até são precisos mais exemplos portanto, eu admiro muitas famílias que vivem na cidade porque é lá que é preciso estar, é lá que é preciso evangelizar, mas, como é óbvio, com as suas dificuldades. E, portanto, a escolha até a nossa de sair da cidade acaba por ser uma escolha um pouco mais cobarde, no sentido em que estamos a ir pelo caminho mais fácil. No entanto, aqui tem havido muitas vantagens no sentido dessa facilidade. Não há tanta coisa. As crianças saem à rua, brincam, veem os ciclos da natureza, como já tinha aqui mencionado noutros podcasts, o escuro, a luz, o amanhecer, o frio, o calor. E sentem tudo, os animais, sentem tudo de uma forma um pouco diferente. E agora, com estas comunidades, que podemos dizer, não sei se podemos usar este nome, porque, ao fim e ao cabo, isto não foi feito por acordo, ou seja, não houve agora aqui um momento em que as famílias simplesmente dissessem, olha, vamos todos viver para ali. Eu julgo, efetivamente, que é Deus que está a trabalhar. Porque muitas pessoas estão a rodear-se, a vir para aqui, para Fátima, e a rodear-se do meio católico. E posso-vos dizer que são muitas pessoas mesmo, dos vários meios possíveis e imaginários que vocês possam pensar. E esses meios estão a convergir para a tradição. Pessoas que eram de outras religiões, pessoas que vinham de outros espectros políticos que não eram compatíveis com o catolicismo, pessoas que não ligavam à religião, mas que tinham esta noção da natureza e estavam ligados a outros movimentos, até New Age. Estão muitos a vir para a tradição católica, porque chegaram à conclusão, olhando para o mundo ao seu redor, que efetivamente precisamos de uma cultura, precisamos de uma etnia, precisamos de uma religião. E as pessoas querem isto, as pessoas estão sedentas disto. E então abandonam o liberalismo aos poucos, cada um no seu caminho, cada um fazendo o caminho com a velocidade que pode e que consegue, na medida também das suas condições financeiras e intelectuais, porque tudo isto demora, e conforme as graças que também Deus dá a cada um. E o fruto é este: estarmos num pós-missa com 30 crianças, e quando eu digo crianças é se calhar 10 ou 15 são bebés, ou quase isso, e os outros são adultos, ou entre os 14 e os 6, 7, 5, 3, por aí. Portanto, muita gente, muitos futuros portugueses católicos, que obviamente nós não sabemos o dia da manhã, não sabemos se vão continuar católicos, mas uma coisa sei,
As outras famílias não estão a ter filhos. Quem estão a ter filhos são os indianos, são até os brasileiros, que têm uma cultura ainda um pouco menos deturpada do que os liberais europeus. Estão a ter mais filhos do que os nativos daqui de Portugal. E, portanto, não há forma de fugir a esta realidade. O Portugal liberal, essa malta que está na televisão, os políticos, toda essa malta vai desaparecer. É só uma questão de tempo. Vocês vejam, até estava aqui uma conversa num chat que tenho de um canal do Telegram, onde alguém estava a dizer que os anúncios daquela malta que limpa os cadáveres a aumentar. Claro, porque cada vez mais as pessoas vão morrer sozinhas, não têm família, ou escolhem não ter família, ou se têm família dão-se mal com a família porque já não há valores que unam as famílias. Sei disso também por conta própria, não é? Todos temos famílias, está cada um por si. Hoje em dia, e isto é outro ponto fundamental, parece que temos mais em comum com estas famílias que vão para a tradição católica do que propriamente com a nossa família de sangue, que, contaminados pelo liberalismo, estão completamente sintonizados noutra realidade, que não é a nossa. E então é muito engraçado que pessoas com diferentes backgrounds, com diferentes formações, se unem e num ponto convergem com um ponto que é a religião, que sempre foi o ponto convergente de Portugal, sempre foi o catolicismo. E as pessoas entendem-se e ajudam-se mutuamente e criam uma espécie de família alargada que amanhã, daqui a 10 anos, 15 anos, estará cá. Nada, e isto é muito engraçado, nada como a sabedoria antiga. A pressão demográfica continua a ser a maior arma que podemos usar. E portanto, sim, não há muitos vídeos, não há muitos áudios que eu possa fazer para este canal, porque estou a tentar viver aquilo que preguei durante alguns anos neste podcast, que é simplesmente pressão demográfica para cima destes liberais e também dedicar-me ao trabalho. Quando se começa a ter muitos filhos, temos que trabalhar, temos que estar focados em ganhar dinheiro e a nossa prioridade passa a ser essa. E portanto vemos como Deus também fala nessas pequenas coisas. Deixa de ser tão importante, se calhar, chegar aos outros e mais importante, chegar aos de casa. E olhem que se conseguirmos ter uma casa com 5, 6, 7, 8, 9, 10 filhos e em que sejam todos católicos, acho que já ganhamos. Já chegámos ao céu, se lá conseguirmos chegar e já vamos ter alguns santos a dizer, pá, parabéns, foi duro, mas conseguiste. E não sei se há muitas pessoas, como dizia uma pessoa que conheci há pouco tempo, também pai de muitos filhos, quando tu és pai de família e já tens um ritmo de vida de oração e de trabalho que permita sustentar uma família dessas, tu já estás naquele topo 1% das pessoas que potencialmente se vão salvar. É só continuares a aplicar-te nisso e não estragar, como é óbvio, porque parar é morrer nas questões da fé. Então, vamos continuar a fazer este esforço para sermos o 1%. Não queremos o 1% que o mundo quer. Não é preciso ser aquele 1% da política e do movimento das massas. É preciso ser 1% que chega ao céu. E se pudermos levar a nossa família atrás, melhor. Mas uma coisa será verdade. Com ou sem céu, com ou sem bens materiais, a pressão demográfica ninguém a vai tirar. Essa está aqui, vai ficar. E os nossos filhos amanhã irão estar aqui nesta sociedade. Os liberais, não sei. Não sei até que ponto, talvez quando os cães começarem a votar, as tartarugas, os gatos, talvez aí consigam manter-se no poder. Para já, olhando para a realidade dos números, parece-me que daqui a 50 anos essa malta está toda em maus lençóis. Um grande abraço, vamos falando. E ainda hei de fazer outro vídeo, porque há aqui uma iniciativa em Fátima de criar uma associação católica, já está criada, e precisamos de membros. Portanto, não é uma associação política, não tem fins políticos, tem fins religiosos, nomeadamente uma associação de homens católicos, cujo fim é rezar pela Igreja, ajudar os movimentos tradicionais, em especial a Fraternidade de São Pio X, e cumprir os deveres de Estado. Uma coisa bem simples, mas com uma entidade aprovada pelo nosso querido Pai-Estado português. É sempre bom quando nós podemos fazer as coisas em nome de uma associação e não em nome próprio, porque, como sabemos hoje em dia, qualquer coisa tem implicações legais estranhas e, portanto, nada como juntarmos-nos debaixo de uma égide. Esta égide parece-me que faz sentido que seja uma associação.
Portanto, quem está interessado, contacte, porque temos muitos planos pela frente, desde edição de livros, desde estabelecimento de confrarias de oração. Há muito por fazer e precisamos de mais homens católicos para trabalhar. Quem quer trabalhar, é só dizer. E havemos de lançar um site, isto é uma coisa agora que está em curso. Vamos fazer um site para que possam candidatar-se à associação. Quem estiver interessado pode já mandar um PM por mensagem aqui ou nos comentários e nós vamos vendo o vosso interesse. Um grande abraço, estamos juntos em oração e qualquer coisa vão dizendo, eu farei.